Começou um novo Visão Videocast e desta vez vim falar sobre o predecessor de Bycrossers, que, embora possa parecer que fosse um seriado sério, do jeito que eu falei, na verdade tinha um viés assim bem infantil, mais bobo do que cômico, sabe? Ao contrário de Machine Man, que obviamente saiu em 1984, criado por, olha só, de novo, Shotaro Ishinomori, e produzido pela Toei Company, exibido na Nippon TV. Série essa que tem no total de 36 episódios. No elenco, talvez o nome mais reconhecível, ou presença no caso, é a da Kiyomi Tsukada, que faria um ano depois o papel da Anri e também tinha participado de um dos seriados dos Policiais do Espaço. E do que se trata? Acompanhamos aqui a chegada de Nico, um extraterrestre humanoide do planeta Ivy, da constelação de Pleiades, que na verdade é um estudante de intercâmbio que veio fazer uma tese de doutorado sobre a raça humana. E ele não vem sozinho. Mesmo que sua nave discretamente tenha pousado e ficado submerso num rio, eu acho, ou no lago, não tenho certeza agora, ele veio na presença do mini robô Bowboy, que tem o formato de uma bola de beisebol. Estranho. Será que no planeta dele beisebol também é um esporte nacional, que nem no Japão? Vai saber. O engraçado é que, assim como o Jaspion, que viria depois, o Nico, em sua identidade civil de Kentakaze, mesmo tendo uma moto como transporte e não um carro, ele não tem um emprego. E como eu falei da Kiyomi, ela faz o papel da fotógrafa Gunko, que trabalha para um jornal local chamado Shukan Hit. E tem o seu editor-chefe, que é um mandão que vive exigindo que seus subalternos façam o trabalho pesado, enquanto que ele quer realmente vender notícias e faturar bastante. Pense no JJ Jameson, genérico. Eu nunca vi o primeiro episódio do Machine Man à noite, só mais tarde no decorrer da tarde que eu acabei assistindo. Ele fez parte daquela leva de seriados japoneses que vieram para a Band na mesma época que Gogol 5 e Metalder. Isso por volta de 1990. E tem uma organização criminosa que gosta de atacar crianças? Tem. Nesse caso, temos o Tentáculo, liderado pelo idoso, rancoroso Professor K. Estranho, né? Nunca é dito o nome verdadeiro dele. E por que ele detesta crianças, assim como o Dr. Q? Nesse caso, é mais patológico, já que toda vez que ele vê crianças felizes, principalmente, ele começa a ter uma crise de espirros. Ao mesmo tempo que ele tem uma arara falante, que fica lá fazendo companhia, falando bobagens. Ele também tem como assistente e braço direito Monsu, que é claro, que é um robô forte, com porte de halterofilista e capaz de destruir um prédio. E nesse caso, ele foi o causador da pulverização de um certo prédio, a qual a Gunko foi investigar e quase perde a vida quando sobe em outro edifício e lá da beirada ela perde o equilíbrio quando está tirando fotos e cai. Se não fosse pelo Kentakaze, que misteriosamente salva a vida dela, estilo Superman. Engraçado que ele não costuma voar por aí. Ele se torna o principal inimigo do Tentáculo, que também tem sua leva de cúmplices nos crimes que pratica, principalmente tendo em vista as crianças, e androides que têm uma aparência incomum em sua forma de combate, já que pode ser dos mais variados tipos de disfarces humanos. Entre os coadjuvantes também temos o Tentai, que é um vendedor de frutas
é um verdureiro, quitandeiro, que tem uma queda pela Gunko e serve de alívio cômico. Também tem o Tetsuo, o único irmão caçula da Gunko. Lá pelo final do primeiro episódio, o Machine Man ganha esse nome pela Gunko. O Ballboy, que estava perto, ouve isso e aí depois fala pro Ken o que ele acha desse nome. Antes de se transformar, para combater o androide da vez, ele tira um aparelho do bolso de sua jaqueta e chama um carro de baixa estatura chamado Delfim, que é desintegrado de sua nave e é teleportado dimensionalmente em volta dele, e ele se transforma num jato que acaba voando, atravessando a cidade, não importa de onde seja, mesmo que se utilize daquele artifício de repetir a mesma cena de transformação. Esse estojo também, ele se transforma numa pistola, e outro tipo de armamento que ele tem é uma espada de esgrima, que é capaz de se converter numa lâmina laser para o golpe fatal, que é o efeito cósmico que ele risca no ar, como se fosse o Z do Zorro, para explodir o androide. E sobre os cúmplices humanos, como é que ele faz? Ele também tem um golpe parecido do efeito cósmico, só que em forma de um M estilizado, que derruba a pessoa e pensa que ela caiu sem vida? Não! Depois ele dispara da mão o tal raio de transformação, que, como o narrador sempre fala, ela tira a maldade da pessoa mal intencionada que estava participando daquele ato. E aí, no estalo, a pessoa praticamente acorda regenerada. Eles têm uma breve conversa e diz que não vai fazer mais coisas ruins. Sempre assim. Lá pelas tantas, perto do episódio 20, o Monsu, com muito custo, é derrotado pelo Machine Man. Isso faz o Professor K sumir por uns tempos, viajar para o exterior. Aí no lugar dele, e mudando o nome da organização de Tentáculo para Polvo, temos a sobrinha do professor, que é a Lady M, que também não fala seu nome verdadeiro. Também tem uma reação alérgica que o nariz dela fica avermelhado quando vê crianças. E ela tem um assistente pessoal fortão chamado Toshinkan, que na verdade a maior força que ele tem é distribuir cabeçadas. Também é um tanto trapalhão. Tanto é que teve um episódio em que ele estava com uma dor de estômago, achou uns comprimidos, na verdade eram umas pastilhas especiais que ninguém sabe quem inventou e por que a Lady M tinha lá escondidos, e aí ele toma e aí fica gamado na Gunko. Vai atrás dela para forçá-la a se casar com ele, por meio de chantagem, ameaçando esmagar o Tetsuo com uma sala onde as paredes ficam se fechando. Eu acho que é nesse mesmo episódio que o Dentai cria uma fantasia bem cos-pobre de Machine Man, que até ele personaliza a própria bicicleta para partir para o resgate sem sucesso. Outros episódios assim. Tem lá pelas tantas o Machine Man, ou seja, o Nico, dentro de sua nave, fica respondendo cartas de espectadores, claro, lá mesmo do Japão. É o quê? Isso foram pouquíssimos episódios. Tempos depois, o professor volta para o Japão com o seu robô reconstruído agora chamado de Golden Monsu, que a diferença é na pintura dourada, é claro. Teve episódios que eu vi tanto na Band quanto em outro canal que eu já vou falar. As similaridades com o Superman, já que, como o Ken Takase, ele usa óculos, e pela relação com a Gunko, por ser uma repórter fotográfica de um jornal local, que depois eles ficam atraídos um pelo outro, ele também tem uma super força, já que ele é capaz de erguer o carro da Gunko, que sem ela ver, para por aí a similaridade, por usar máscara, uma vez e outra uma visão de raio-x. A série tem um viés assim bem, como eu falei, bobo e cômico, a meu ver, muito mais que Bycrossers. Deixa eu ver. Lembro também que tinha aparecido um tal de Homem-Múmia, que era um cara todo enfaixado, é claro, que disparava faixas e usava elas também como espada, porrete.
Lembro também de um outro lá. Aparelho, o Android, que tinha a capacidade de criar uma chuva ácida que corroía metais. Como demonstração, tinha derretido antenas de TV. Lembro também de um lá que tinha acho que era um Android disfarçado de vendedor de batatas fritas, que na verdade deixava as crianças doentes. E mais. Ele teve todos os episódios exibidos da Band. O engraçado é que, mesmo tendo 36, o último serve mais como recapitulação de todos os episódios. Esse eu assisti à tarde, eu achei estranho, porque, parecia o final, mas contava como o Machine Man e a Gonko se conheceram. A atriz que fazia a voz original do Ball Boy era a Machiko Soga, que depois seria a Rainha Pandora de Spilva, além da Bruxa Morgana do Jiraiya e a Rita Repulsa dos Power Rangers. Mesmo sendo vitorioso de um lado e com o ultimato da Universidade de seu planeta exigindo que ele terminasse de vez a sua tese, já que ele estava embromando, fazendo boas ações aqui na Terra, o final não é 100% satisfatório. É bem bobo com relação ao destino do professor e de sua sobrinha. Após sua exibição na rede Bandeirantes, Machine Man, assim como Gongo 5 e Charivan, acabaram indo para Record em 1993, sendo que em 1994, aqui no Rio Grande do Sul, foram exibidos na TV2 Guaíba. E detalhe, por ter sido adquirido através da distribuidora Ouro Filmes que nem Gongo 5, também tem aqueles efeitos sonoros de brinquedo ocasionalmente. E mesmo não tendo uma reportagem em si na Herói Gold, lá pela edição 50, eles publicaram uma espécie de resumo dentro de um guia de programação. Isso na época que ainda era exibido na Rede Record. Olha só, deixa eu ver se... É esse aqui, ó. Era exibido de manhã, ao contrário da Band, que exibia ele à tarde e com reprises à noite. E ele fazia reveza de dias com o Metalder. E assim como os demais, foi dublado no extinto estúdio Alamo. E claro que algum nome outro foi alterado, como o nome do irmão da Gunko, que originalmente é Masaru, aqui virou Tetsu. O próprio nome da Gunko, na verdade, é Maki. Vai entender essas modificações. Depois foi exibido numa emissora chamada NGT. E era isso. Deixe aí nos comentários se já conheciam Machine Man, se achavam engraçado, divertido, ou bobo, ridículo, cafona.
uma curtida básica para o canal, compartilhe em suas redes sociais e, para quem já não fez, pode vir e se inscrever. Até mais!